amigos, hoje a gente traz como temática do nosso bate-papo um assunto muito corriqueiro, trabalho mecânico. O que é que seria esse trabalho mecânico? Trabalho mecânico é o resultado da ação de uma força num determinado deslocamento. Ah, para eu fazer aquilo tem uma energia associada? Tem. Por isso que a gente tem sempre esse link muito forte entre trabalho e energia. E aí, o que é que eu queria conversar com você? Trabalho mecânico é a arte de deslocar um corpo, ok? E para a gente deslocar esse corpo com a ação de uma força. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque se você pensa, vem aqui comigo, se você pensa que, por exemplo, imagine uma pista plana, perfeitamente lisa, uma pista de boliche, e que você jogue essa bola nessa pista de boliche. Depois que você deu o impulso na bola, você concorda que não tem mais nenhuma força atuando sobre o corpo? A força que você fez foi durante o impulso, depois ela vai apenas por inércia. Ah, mas o peso é anormal. O peso é anormal, estão se equilibrando. Está tendo deslocamento, mas não está tendo trabalho. Porque nós não temos uma força naquele momento. Então, duas são as palavrinhas mágicas para a gente entender um pouco do que é esse trabalho. Todo e qualquer livro que você abrir no mundo vai ter a mesma abordagem inicial para te chamar a atenção de um detalhe. Ó. Eu vou ter uma força, essa força está inclinada em relação à horizontal, no caso aqui, e eu quero provocar esse deslocamento. Peço desculpinha a você, mas a gente está um pouco gripado, mas vai rolar a festa. Vamos lá. Peso normal. Amigos, para que esse deslocamento ocorra, nós temos que ter uma força associada a esse deslocamento. E como essa força está inclinada, o que é que a gente tem? A gente tem aqui a componente F cosseno θ e a componente F seno de θ. Olha só, nós temos aí 4 forças representadas, 2 componentes do F, a normal e o peso. Qual dessas forças que está associada a esse deslocamento? A componente F cosseno de θ. E a gente define trabalho como resultado da ação dessa força associada ao deslocamento pelo deslocamento. Qualquer livro que você pega, você vai ver isso daqui, ó. Não estou indo por uma abordagem mais técnica. Para quê? Para que você, aluno, possa entender. Mas qual é a intenção desse cosseno de θ? A intenção desse cosseno de θ é nos dizer quem está associado a esse deslocamento. E essa força, ela pode estar ou no primeiro quadrante, se ela for a favor do deslocamento, ou ela poderia estar aqui no segundo quadrante, se ela tivesse contrário a esse deslocamento, se ela estivesse freando o corpo. Então, qual é a intenção desse cosseno? Não é dizer se essa força está no primeiro ou no segundo quadrante, é dizer se esse cosseno é positivo ou se esse cosseno é negativo. Então, com muita personalidade, com muita tranquilidade, eu queria te convidar para fazer uma abordagem mais aluno e menos técnica. A gente, às vezes, quer passar para vocês toda a física que a gente aprendeu, mas, às vezes, também você não tem toda a base necessária para isso, nem a necessidade. Nós estamos caminhando aqui para chegar no seu sonho, entrar na universidade e seguir sua carreira. Olha só, que tal a gente dizer que trabalho mecânico é o resultado da ação dessa força nesse deslocamento paralelo a essa força? O deslocamento e a força, eles têm que ter essa característica. Assim como nas leis de Newton, quando a gente estudava blocos, lembra que somente as forças paralelas ao plano do movimento realizam trabalho? Então pronto, aí está a nossa brincadeira. E ao invés de colocar aquele cosseno θ, eu vou colocar um sinalzinho aqui na frente. Lembrando que o trabalho é positivo se a força F estiver a favor do movimento.
E nós vamos ter um trabalho negativo se a força F estiver contrária ao movimento. Para repetir ao movimento, só para repetir o que está escrito no livro, isso daí você leria sozinho. E eu não sei se você chegaria a esse objetivo sozinho, beleza? Torço que sim, mas vamos olhar para essa equação. Assim como todas as equações que a gente trabalha no ensino médio, que envolvem algumas grandezas que poderiam na prática ser variáveis, mas a matemática do ensino médio não nos permite trabalhar com essa grandeza variável, essa equação tem uma limitação. Nós só podemos trabalhar com isso aqui se a força F for uma constante. Foi só nessa matéria que a gente trabalhou com isso? De jeito nenhum. Vou colocar uma observaçãozinha aqui do lado. Olha só. Quando você trabalha com corrente elétrica, quando é que você pode usar essa equação? Única e exclusivamente para corrente contínua. Quando você vai trabalhar, por exemplo, em termodinâmica, trabalho de um gás, a gente só pode trabalhar com transformações isobáricas com essa equação, por limitações matemáticas. Se eu tivesse uma pressão variável, nós teríamos uma derivada. Quando a gente vai trabalhar com impulso F delta T, nós só podemos trabalhar com essa equação quando a força é uma constante. Velocidade, distância sobre tempo, nós só poderíamos trabalhar com essa equação com movimento uniforme. Lembra que a gente pode dar uma conferida num videozinho chamado Propriedade das Áreas, tá? A gente pode voltar lá e dar uma conferida que tem uma série de outras equações associadas a gráfico. E qual era o artifício que a gente tinha no ensino médio para se sair de uma situação dessa? Você vinha para o gráfico. Por que a pessoa diz corrente versus tempo? As grandezas que estão versus, que estão multiplicadas, vão ser os eixos. E a grandeza que sobra é a tua área. Quem tem um conteúdozinho de terceiro grau, está vendo aí o conceito de área, né? O conceito de integral. Pressão vezes volume, a área seria o trabalho, numericamente o trabalho. Força-tempo, a área seria numericamente igual ao módulo do impulso. Velocidade-tempo, a área seria numericamente igual ao ΔS. Meus amigos, olhem só, se essa equação só pode ser usada para uma força constante, vem aquela perguntinha clássica. E se a força for variável? Você usa o mesmo artifício e encontra Jesus aqui, ó. O teu gráfico versus seria o teu gráfico FD, olha só. E a área seria numericamente igual ao trabalho. Lembrando apenas que há uma simbologia para um sinal associado a uma força. Força é uma grandeza vetorial. Ela não assume sinais. Ela tem um sentido, né? Agora, quando a gente diz que eu tenho uma força negativa, qual é a simbologia disso? Contrário ao movimento. Ou seja, nós vamos ter o trabalho sempre nessa brincadeira. Lembrando que se essa área está acima do eixo do X, trabalho positivo. Se essa área está abaixo do eixo do X, trabalho negativo. Amigos, nesse primeiro momento, a gente tem todo o embasamento para fazer a continuidade do nosso estudo. Lembrando apenas que a unidade no sistema internacional é Joule, ok? Mas a gente pode ver em algumas questões eles usarem caloria, quilocaloria. E o que é que a gente faz? Transforma. Uma outra observação que eu gostaria de fazer. Existirão
trabalhos espontâneos e existirão trabalhos forçados. É uma outra maneira da gente visualizar isso. O que é um trabalho espontâneo é aquele que vai acontecer naturalmente. Esse pincel, se eu largar, qual é a tendência natural dele? Cair. Então, o trabalho da força-peso, conforme nós detalharemos no próximo vídeo, ele é um trabalho positivo nas descidas. Já em se tratando, por exemplo, de um gás, qual é o movimento natural de um gás? Aquelas moléculas, elas querem se expandir. Por isso que a gente diz que o trabalho na expansão de um gás é positivo. Mas isso fica para um dos nossos encontros a seguir. Ficou curioso? Vamos para o próximo vídeo. Um grande abraço. A gente já detalha mais sobre o trabalho de cada uma das forças. Até já!